Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo. Doutora Mônica Fontes aqui que vos fala. E hoje vamos falar de dificuldade na fala. O meu filho já tem 2 anos e ainda não fala. E agora, doutora? Eu recebo muitas dúvidas sobre esse desenvolvimento da fala da criança, então vamos esclarecer tudo certinho. Começando, já se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, ative o sininho, não se esqueçam de sempre compartilhar, sempre escrever seu comentário aqui, o que você está pensando, sugestões para um vídeo novo, né? Assuntos para o vídeo novo. Então sempre participem. Vou deixar minhas redes sociais aqui para você saber um pouco mais também do meu consultório, sobre laser terapia. Entra no meu site, fique sempre informado. Então quando o bebê chega a uma determinada idade e ainda não fala, é lógico que gera uma preocupação aí nos pais. É um dilema quando o pequeno não pronuncia nenhuma palavra, né? E tem amiguinhos, tem colegas da escola que já falam alguma coisa e você fica naquela dúvida. Meu filho não tá falando nada. Vamos falar um pouco sobre isso e também prestar atenção de como proceder nesses casos. Então, começando no nascimento, a criança hoje, por exemplo, com 2 meses de vida, já começa a balbuciar, já começa a interagir, né? 3, 4 meses já vem o sorriso, gargalhadas, e isso falando no geral. A criança vai crescendo e os pais vão percebendo o desenvolvimento do filho e começa a preocupar com algumas coisas, e a fala é uma dessas preocupações principais. Eu vou falar no sentido geral da idade, mas é claro que cada criança tem seu ritmo e seu tempo, mas sempre a gente tem que ficar de olho e principalmente acompanhar nas rotinas pediátricas do bebê. Desde cedo, todo ser humano exprime condições que vão revelando a perfeita ordem de seu desenvolvimento natural. Por exemplo, procurar vozes, olhar ao redor, e assim, com todo esse desenvolvimento, a criança começa a refletir que não existem problemas com fala ou audição, por exemplo. Então a criança aí já emite sons, com 2 meses começa a balbuciar, 4 meses risadas, gargalhadas, mais ou menos aí. Com 8 a 9 meses a criança já faz uma gracinha, já manda um tchau. Quando você chama, quando você fala ali, a criança já olha. Isso tudo é uma linguagem gestual, uma linguagem corporal com expressões faciais que a criança já entende. E as primeiras sílabas vêm aí com 6 meses, por exemplo. Então uma criança de 8 a 9 meses que não esteja nem falando ma, ba, pá, é uma criança que necessita já de uma atenção especial. As sílabas devem vir mais ou menos aí com os 6 meses e desde o nascimento sempre com estímulos, cantando, imitando o som que a criança está fazendo. Vai ver que a criança está falando fala mamãe, imitando todos esses sons. É totalmente interação. O bebê entende que quando ele fala algo, você sorrir e tenta expressar novamente aquilo que ele está falando. Por exemplo, você sorrir, a criança entende que você está fazendo uma expressão positiva naquele movimento que a criança está fazendo. E vocês não pensem, por exemplo, que o vídeo, né, telas em geral, computador, smartphone, tablet, vão ajudar nesse sentido, porque o vídeo não tem essa expressão facial, né, que o familiar, por exemplo, faz, relaciona. Isso é mais que comprovado que vídeos não ajudam na fala e também pode atrapalhar a criança a estimular a fala. Hoje é muito comum a criança assistir vídeos com outra língua, em inglês, por exemplo, a criança vai apertando ali e vai surgindo vídeos novos com outras línguas e a criança vai assistindo. Tudo isso
é um fator que não ajuda na fala e nem no estímulo da criança. E ao passar dos meses, a criança vai progredindo com essas sílabas, começando a desenvolver uma palavra, né, não exatamente correta, total, né, chegando a criança, por exemplo, de 1 ano e meio, falando palavras. A criança de 1 ano e meio, ela tem que falar pelo menos de 10 a 20 palavras em seu vocabulário, sabendo se expressar. Lógico, falando mamãe, papai. Algumas crianças falam outros tipos de palavras não tão corretamente, mas conseguem entender no contexto. Uma criança que chega a 1 ano e meio e tá falando de 2 a 3 palavras é uma criança que a gente tem que olhar mais perto aí, tem que passar por uma avaliação do seu médico, né, do seu pediatra, para ficar atento em atraso de linguagem. A criança chegando aí aos 2 anos, ela já tem que estar formando, por exemplo, frase. O que é isso? O que é a formação de frase para uma criança? Por exemplo, mamãe, porta, papai, sai. Não falando totalmente correto, igual que eu tô falando, mas tem que ter pelo menos as formações, né, de uma palavra junto com a outra. Quer água. Falando de estímulos, como eu já disse, isso é desde o nascimento. Sempre você tá trocando uma fralda ali, você tá conversando com seu bebê, tá cantarolando alguma musiquinha para ele e ele interage com tudo aquilo. Tudo isso é estímulo. Criança maior já estimular na linguagem corporal. Por exemplo, levou um susto. Mostrar que aquilo, a linguagem corporal junto com aquela ação, tudo isso é estimulando desde o cognitivo quanto da fala. Como eu dei o exemplo do tchau, uma criança de 8, 9 meses, ela já sabe, vai embora, faz o tchau. Então ele entende essa linguagem junto com a linguagem corporal. E ao passar do tempo, por exemplo, você vai conseguindo, por exemplo, contar uma história com sequências, mostrar no livrinho, ler histórias e mostrar a sequência, muito importante. Começar a dar ordem para criança mais complexas, né? Por exemplo, filha, pega o chinelo do papai e traz aqui para mamãe. Então ela começa a entender que são ordens mais complexas, né? Que a criança tem que ir lá buscar, trazer tudo isso, estimulando desde fala e entendimento. Mostrar ruídos de bichos, né? A galinha faz cocó, ensinar as partes do corpo, né? Orelha, nariz. Isso também é uma rotina que a gente costuma fazer com as crianças. Quando sai, por exemplo, de casa, estimular uma narração da história. Olha o sol, a montanha, a árvore, juntando tudo aquilo. Isso é o estímulo total da fala e cognitivo. Os pequenos, eles aprendem a linguagem ao escutar as pessoas ao seu redor, principalmente por imitação. Você sempre será o exemplo para o seu pequeno. Então fale calmamente, pausadamente e de forma clara. Invista um tempo de qualidade na comunicação do seu filho para ensinar vários tipos de sons para ele, por exemplo. A investigação médica, né, junto com uma equipe, então o pediatra junto com a fonoaudiologia, se a criança necessitar, dependendo de alguns casos, do neuropediatra, mas tudo isso precisa da avaliação do seu pediatra. Então, calma, expresse o que você está sentindo para o seu médico, fale tudo o que está passando dentro da sua casa, com quem que o bebê convive mais, a gente sempre chegar a um diagnóstico, se há realmente um problema no desenvolvimento da fala da sua criança. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, compartilhe, comente, até a próxima.